Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, diante de Ti nos apresentamos neste momento, com os corações abertos e as mentes focadas naquilo que o Teu amor incondicional nos revela, a abundância que emana do Teu reino. Vivemos em um mundo que muitas vezes nos ensina a procurar a segurança em recursos escassos, a medir o valor pela quantidade e a temer a perda. Essa mentalidade, insidiosa e profundamente enraizada, nos aprisiona em ciclos de ansiedade, insuficiência e escassez, obscurecendo a verdade de que Tu és a fonte de toda a provisão e que a Tua generosidade é ilimitada. Muitos de nós lutamos diariamente contra a sensação de que nunca é o suficiente, que precisamos trabalhar mais, acumular mais, ser mais para nos sentirmos seguros ou valorizados. Essa busca incessante por algo que sempre parece estar fora de alcance nos distancia da verdadeira paz e contentamento que o Teu Espírito deseja nos conceder. O medo da escassez se manifesta de diversas formas: na preocupação constante com o futuro financeiro, na comparação odiosa com a vida alheia, na dificuldade em compartilhar aquilo que temos, no sentimento de inadequação pessoal, como se nosso valor estivesse atrelado ao que possuímos ou ao que conquistamos por nossos próprios esforços. Essa mentalidade de limitação nos leva a focar no que falta, em vez de agradecer e multiplicar o que já nos foi dado. Ela nos impede de ver as oportunidades divinas que se apresentam, de confiar nos Teus planos perfeitos e de viver com a liberdade e a alegria que são nossos por direito em Cristo. A verdade que precisamos internalizar é que a abundância que procuramos não é apenas material, mas também espiritual, emocional e relacional. É a abundância de paz em meio às tempestades, de alegria que transcende as circunstâncias, de amor que preenche os vazios, de sabedoria para tomar as decisões corretas e de força para superar qualquer obstáculo. Essa riqueza, Senhor, não é conquistada por mérito próprio, mas recebida pela fé, como um presente do Teu amor. A mensagem que quero transmitir hoje a todos que buscam uma transformação real em suas vidas, que sentem o peso dessa mentalidade de escassez os oprimindo, é que há um caminho para a libertação. Não se trata de uma fórmula mágica ou de um pensamento positivo superficial, mas de uma mudança profunda no modo como percebemos a nós mesmos, a Ti e ao mundo ao nosso redor. É um convite a despojarmos-nos das vestes antigas da limitação e a revestirmos-nos da nova identidade que temos em Jesus. É reconhecer que, mesmo em meio a dificuldades aparentes, Tu estás agindo em nosso favor, preparando o caminho e suprindo todas as nossas necessidades, conforme as Tuas riquezas em glória. Precisamos parar de viver sob a tirania da falta e começar a abraçar a generosidade do Teu coração. Precisamos entender que a nossa prosperidade está intrinsecamente ligada à forma como nos relacionamos com os Teus princípios e com a Tua vontade. É uma jornada de fé, de aprendizado e de crescimento contínuo, onde cada passo nos aproxima da plenitude que Tu reservaste para nós. A mentalidade de escassez nos faz acreditar que somos os provedores de nós mesmos, responsáveis por garantir cada aspecto de nossa existência. Em contraste, a mentalidade de abundância nos ensina a reconhecer que Tu és o nosso provedor supremo. Essa é a mudança de paradigma que buscamos, a transição de uma visão limitada e autocentrada para uma perspectiva divina e confiante. Ao longo desta oração e reflexão, exploraremos como cultivar essa mentalidade de abundância em todas as áreas de nossas vidas, aprendendo a confiar na Tua suficiência, a praticar a generosidade como um reflexo do Teu caráter e a viver com a certeza de que Tu tens o melhor para nós. Que este momento seja um divisor de águas em nossa caminhada de fé, um convite para que a Tua verdade penetre em nossas mentes e corações, liberando-nos das amarras da escassez e nos conduzindo à terra prometida da Tua provisão abundante. Amém. É crucial, outro sim, que compreendamos o papel do testemunho silencioso da criação em moldar essa mentalidade de fartura. Observemos como cada semente lançada à terra cumpre seu propósito divino, desdobrando-se em planta, flor e fruto, sem a menor hesitação quanto à sua capacidade de multiplicação. O rio que corre incansavelmente para o mar, a vastidão do céu pontilhada por estrelas incontáveis, a variedade exuberante de vida em cada ecossistema.
Tudo isso proclama uma generosidade cósmica, uma abundância inerente ao design universal, que transcende nossas limitações de raciocínio. Essa manifestação tangível da provisão divina deveria solidificar em nós a convicção de que a escassez é uma distorção, uma lente turva que nos impede de enxergar a realidade substancial da graça. Assim, ao contemplarmos a natureza, somos convidados a um aprendizado prático. A fé não é um salto no escuro, mas uma resposta à evidência sensível da fidelidade criadora. Ademais, a forma como lidamos com as pequenas concessões do cotidiano revela muito sobre nossa capacidade de abraçar a abundância. Quando somos gratos por um gesto gentil de um estranho, por uma oportunidade inesperada de descanso, ou pelo simples fato de termos o que vestir e o que comer, estamos exercitando o músculo da gratidão, que é o portal para o reconhecimento da fartura. Frequentemente, porém, nossas mentes se fixam em aquilo que não recebemos, em vez de celebrar o manancial de bênçãos que já flui em nossas vidas. Essa tendência a magnificacionar o déficit em detrimento do superávit nos aprisiona em um ciclo de insatisfação, um deserto de espírito onde a verdadeira riqueza não pode germinar. A prática deliberada de perceber e agradecer as dádivas, por menores que pareçam, é um ato de rebeldia contra a mentalidade de carência, um passo firme na direção de uma consciência mais expansiva. A disciplina de semear, mesmo quando o campo parece infértil, representa outra camada essencial no desenvolvimento desta mentalidade. Nossa fé é testada e fortalecida quando, em vez de reter o pouco que temos por medo de que não baste, escolhemos compartilhar, investir ou servir com aquilo que nos foi confiado. Essa generosidade sacrificial não esgota nossos recursos. Ao contrário, ativa os mecanismos divinos de reciprocidade e multiplicação. É como um agricultor que, confiando na promessa da próxima colheita, lança suas melhores sementes no solo. Essa confiança não é cega, mas fundamentada na observação dos ciclos naturais e na fé no Deus que rege esses ciclos. Portanto, quando a tentação de guardar tudo para si surgir, lembremos que o ato de dar é, em sua essência, um ato de semear a abundância que desejamos colher. Outra dimensão a ser explorada é a sabedoria de gerir o que recebemos, não apenas de acumular. A abundância não reside unicamente na quantidade do que possuímos, mas na inteligência com que administramos esses recursos, sejam eles materiais, talentos ou relacionamentos. Uma mentalidade próspera envolve planejamento, discernimento e responsabilidade na utilização das dádivas. Não se trata de uma ganância desenfreada, que busca o acúmulo pelo acúmulo, mas de uma administração fiel que permite que os recursos fluam de maneira sustentável e produtiva, beneficiando não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Assim, aprendemos que a verdadeira prosperidade é uma arte de equilíbrio e stewardship. Por fim, é fundamental que cultivemos a capacidade de aprender com os períodos de escassez aparente. Paradoxalmente, são justamente as estações de menor fartura que podem nos ensinar lições mais profundas sobre dependência divina e resiliência espiritual. Em vez de sucumbir ao desespero ou à reclamação, podemos questionar: o que o Senhor me ensina nesta provação? Como posso fortalecer minha fé e minha confiança na Tua provisão, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias? Essa perspectiva transformadora nos permite extrair sabedoria e crescimento, mesmo das experiências mais desafiadoras, fortalecendo nossa convicção de que, em Cristo, possuímos um suprimento inesgotável que transcende qualquer limitação terrena. Em seguida, consideremos como a liberação do apego excessivo às formas de provisão é um passo crucial para desbloquear a mentalidade de abundância. É comum, quando pensamos em provisão divina, que nossa imaginação se limite a cenários bem específicos: um aumento de salário, uma quantia inesperada de dinheiro ou a solução clara para um problema imediato. No entanto, o Senhor, em sua sabedoria insondável, muitas vezes opera de maneiras que desafiam a nossa compreensão linear. Ele pode nos trazer a abundância através de um convite para um novo projeto que expande nossas habilidades, ou por meio de um relacionamento que nos oferta apoio e novas perspectivas, ou até mesmo pela serenidade encontrada em um momento de solidão bem gerido. Apegando-nos rigidamente a como achamos que a bênção deve chegar,
corremos o risco de fechar a porta para as inúmeras outras avenidas pelas quais a generosidade divina se manifesta. Essa rigidez mental é, em si, uma forma de escassez, um aprisionamento em nossa própria limitada visão. É como um jardineiro que só aceita a água da chuva, ignorando a eficácia do orvalho matinal ou da irrigação cuidadosa. Precisamos aprender a desapegar da forma particular da provisão e a abraçar a essência da provisão em si, confiando que Deus sabe exatamente o que é melhor para nós, mesmo quando não compreendemos seus métodos. Desenvolvendo essa ideia, é imperativo que examinemos a reconfiguração de nossas crenças limitantes sobre mérito e valor pessoal em relação à abundância. Muitas vezes, internalizamos a ideia de que só merecemos bênção ou prosperidade se trabalharmos incessantemente, se sofrermos o suficiente, ou se conquistarmos algo por puro esforço próprio. Essa mentalidade, profundamente enraizada em muitas culturas e sistemas de crenças, é uma armadilha. Ela nos leva a acreditar que a abundância é um prêmio a ser arduamente conquistado, e não um direito inerente que nos foi concedido através da graça. Quando enfrentamos um obstáculo ou uma fase de menor fartura aparente, essa crença nos leva a questionar nosso próprio valor, a nos culpar e a nos retrair, pensando que falhamos em cumprir algum critério invisível. A verdadeira mentalidade de abundância, contudo, reconhece que nosso valor é intrínseco, estabelecido em Cristo, e não condicionado por nossas realizações ou pela quantidade de recursos que possuímos. É aprender a aceitar a bondade de Deus sem nos sentirmos obrigados a pagar por ela com suor e lágrimas constantes. É uma transição de uma mentalidade de ganhar para uma de receber e gerir fielmente o que já nos foi dado livremente. Ademais, a capacidade de discernir e agir sobre as oportunidades divinas ocultas é uma faceta vital dessa transformação. O Senhor não opera apenas em grandes gestos espetaculares. Ele frequentemente tece suas provisões em detalhes cotidianos, em conversas aparentemente banais, em sugestões que surgem em nosso coração. A mentalidade de escassez nos torna cegos a essas sutilezas, mantendo nosso foco firmemente sobre o problema manifesto, em vez de nos abrir para as soluções discretas que já podem estar ao nosso redor. Essa habilidade exige um estado de alerta espiritual e uma escuta atenta à voz do Espírito Santo. É como um arqueólogo que, em vez de cavar freneticamente em busca de tesouros óbvios, examina cada fragmento de cerâmica, cada pedra removida, buscando pistas que revelem a história completa. Precisamos cultivar a disciplina de pausar, de refletir sobre as interações e as circunstâncias, buscando entender como Deus pode estar nos guiando ou nos provendo de formas inesperadas. Essa sensibilidade aguçada nos permite capitalizar as pequenas janelas de oportunidade que, quando abraçadas com fé, levam a resultados de abundância significativos. Finalmente, é essencial que desenvolvamos a prática da celebração e do contentamento em meio ao processo de crescimento. A mentalidade de abundância não é apenas sobre o futuro glorioso, mas também sobre a alegria e a gratidão no presente que nos conduz até lá. Frequentemente, ficamos tão focados em alcançar o próximo nível de provisão que negligenciamos a celebração das vitórias intermediárias, dos aprendizados adquiridos, da força que já desenvolvemos. Essa falta de contentamento no caminho pode nos roubar a alegria e a energia necessárias para continuar avançando. É como um corredor que, obcecado com a linha de chegada, esquece de apreciar a paisagem, o ar fresco e o próprio vigor de suas pernas durante a corrida. O Senhor nos convida a encontrar satisfação e gratidão em cada etapa da jornada, confiando que Ele está moldando em nós o caráter necessário para gerir as bênçãos futuras. Celebrar o que o Senhor já fez e está fazendo é uma poderosa declaração de fé na sua fidelidade contínua e uma forma de atrair mais motivos para celebrar. É fundamental, ademais, abordarmos a disciplina de escutar os sussurros da provisão divina em meio ao ruído da autossuficiência. Muitos de nós fomos condicionados a confiar primordialmente em nossa própria força, em nosso planejamento minucioso, naquilo que podemos ver e controlar. Essa autoconfiança, quando levada ao extremo, transforma-se em uma barreira. Ela nos impede de perceber os convites silenciosos que o Senhor nos lança. Uma sugestão inesperada de um amigo,
uma frase inspiradora em um livro, uma intuição que surge no meio da noite. Quando operamos sob a égide da autossuficiência absoluta, essas mensagens são facilmente descartadas como coincidências irrelevantes ou distrações. A mentalidade de abundância, por outro lado, nos ensina a cultivar uma receptividade atenta. Ela nos chama a silenciar o clamor interno de "eu dou conta", para dar espaço à pergunta: Senhor, o que tu queres me mostrar? Como posso cooperar com o teu plano? Ser receptivo não significa inatividade, mas sim uma atividade informada pela sabedoria celestial, uma dança harmoniosa entre nossa iniciativa e a direção divina. Por conseguinte, é vital desafiar as narrativas internalizadas de que a limitação é um destino imutável. Fomos expostos a histórias, tanto pessoais quanto coletivas, que reforçam a ideia de que certas dificuldades, financeiras, emocionais, criativas, são simplesmente o curso natural das coisas, o fado a ser aceito. Essas narrativas, alimentadas por experiências passadas de escassez ou por modelos culturais que enfatizam a luta e a privação, criam um ciclo vicioso. Elas nos levam a esperar o pior, a nos prepararmos para a adversidade como se fosse inevitável e, ironicamente, a conspirar para que essa expectativa se manifeste. A mentalidade de abundância nos impulsiona a questionar essas histórias. Ela nos incentiva a buscar evidências em contrário, a lembrar dos momentos em que o impossível se tornou possível através da intervenção divina ou da nossa própria resiliência guiada por Deus. É como um atleta que, ao invés de focar em sua última lesão, direciona sua atenção para o treinamento que fortalece seus músculos e o prepara para uma performance de excelência. Precisamos reescrever as histórias que contamos a nós mesmos, substituindo os capítulos de escassez por narrativas de superação e provisão. Outra camada essencial para aprofundar essa perspectiva é o cultivo da generosidade como um ato de fé na multiplicação, e não como uma consequência da fartura. Muitas vezes postergamos a generosidade, esperando ter o suficiente, ou até mesmo demais, para então podermos compartilhar. Essa é a lógica da escassez operando em seu ápice. A mentalidade de abundância nos chama a dar antes de sentir que temos o suficiente. É um ato de confiança explícita no Deus que multiplica os pães e os peixes, que transforma um punhado de grãos em uma colheita farta. Quando escolhemos compartilhar nosso tempo, nossos talentos ou nossos recursos, mesmo quando sentimos que são limitados, estamos declarando: eu confio que o que eu dou retorna ampliado, não por meu poder, mas pelo poder daquele que me abençoa. Essa prática desafia a noção de que dar esgota. Ao contrário, ela ativa os princípios de semeadura e colheita divina. É um testemunho vivo de que a verdadeira abundância flui através da liberalidade, e não através do fechamento do punho. Finalmente, devemos considerar a prática de visualização e afirmação de um futuro próspero, ancorada na verdade divina, e não em um otimismo vazio. A capacidade de pintar em nossa mente uma imagem vívida do que desejamos alcançar, ou do que já nos pertence em Cristo, é uma ferramenta poderosa. No entanto, essa visualização deve ser saturada pela verdade das Escrituras e pela certeza do caráter de Deus. Não se trata de desejar algo que está fora do alcance ou em oposição à vontade divina, mas de alinhar nossos desejos e visões com as promessas já estabelecidas em Sua palavra. É como um arquiteto que, antes de colocar a primeira pedra, possui em sua mente o projeto finalizado e funcional. Afirmar a abundância é, portanto, um ato de fé que declara: eu já possuo em Cristo aquilo que a minha mente consegue conceber e a minha fé consegue agarrar das tuas promessas. Essa prática diária fortalece nossa convicção, dissipa a névoa da dúvida e nos mantém firmes na esperança da plenitude que nos aguarda. Agora, concentremo-nos na profunda importância de cultivar a gratidão ativa como catalisador da abundância, dissociando-a da mera complacência. Não se trata de ser grato apenas quando as coisas vão bem, mas de exercitar deliberadamente um olhar de apreço sobre as circunstâncias, mesmo as desafiadoras, descobrindo nelas sementes de aprendizado e crescimento que, em última instância, contribuem para um quadro maior de provisão. Pensemos na forma como um artista, ao observar um objeto simples, consegue extrair dele infinitas nuances de luz e sombra, cor e textura,
transformando o ordinário em extraordinário pela sua perspectiva. Da mesma maneira, somos chamados a olhar para as nossas finanças, nossos relacionamentos, nossa saúde e encontrar razões para a gratidão, não como um ato de resignação, mas como um exercício intencional que treina nossa mente a identificar e a atrair mais daquilo que nos satisfaz e nos edifica. Essa prática constante reorienta nosso foco, deslocando-o da percepção de carência para a vivência da suficiência que já possuímos em Cristo, abrindo assim um canal receptivo para a manifestação de novas bênçãos. Ademais, é crucial explorar como a prática da generosidade radical, mesmo em tempos de escassez percebida, atua como um poderoso motor de multiplicação divina. Ao contrário da mentalidade de reter o pouco que se tem por medo de que não baste, a generosidade radical é um ato de fé que confia na capacidade de Deus de suprir todas as necessidades e de fazê-lo de formas que transcendem nossa compreensão. Imaginemos um ato de semeadura em um solo que parece infértil. Quem o faz não o faz por acreditar na fertilidade inerente daquele solo, mas pela fé no agricultor que sabe como tornar a terra produtiva. Da mesma forma, quando escolhemos compartilhar nossos recursos, nosso tempo ou nossos dons, mesmo sentindo que eles são insuficientes, estamos plantando sementes em um terreno espiritual que Deus se encarrega de irrigar e fazer prosperar. Essa atitude desmantela a crença limitante de que a abundância é apenas para quem acumula, revelando que ela é, na verdade, para quem sabe liberar e confiar na provisão superior. Essa liberalidade, paradoxalmente, não nos deixa mais pobres, mas nos posiciona como canais para que a abundância divina flua através de nós, beneficiando a nós mesmos e a muitos outros. Outra dimensão essencial a ser considerada é o exercício da paciência e da perseverança no processo de transformação da mentalidade. Mudar crenças profundamente arraigadas e padrões de pensamento que moldaram nossa experiência por anos não acontece da noite para o dia. É uma jornada que exige consistência e a recusa em nos rendermos à frustração quando os resultados não são imediatos. Pensemos na forma como uma montanha é esculpida ao longo de milênios pela ação contínua do vento e da chuva. Cada gota, cada rajada de vento tem seu papel nesse processo gradual. Da mesma forma, cada ato de gratidão praticado, cada momento de generosidade exercida, cada vez que desafiamos um pensamento de limitação com uma verdade divina, contribui para a remodelação de nossa mente. Essa perseverança, alimentada pela certeza da fidelidade de Deus, é o que nos permite atravessar os períodos de aparente estagnação, confiando que o desdobramento da abundância está em curso, mesmo que ainda não seja plenamente visível. É a fé que se mantém firme na promessa, sabendo que o tempo de Deus é perfeito e que Ele honra aqueles que perseveram em confiar nele. Incentivando ainda mais esse desenvolvimento, consideremos o poder de testemunhar e compartilhar as experiências de provisão abundante em nossas vidas. Quando nos abrimos para contar as histórias de como Deus agiu em nosso favor, de como Ele suprir nossas necessidades de maneiras inesperadas, estamos não apenas fortalecendo nossa própria fé, mas também inspirando e encorajando aqueles ao nosso redor. É como acender uma vela em um ambiente escuro. A luz que ela emana não apenas dissipa a treva imediata, mas também oferece um ponto de referência, um farol para outros que buscam um caminho. Ao compartilhar nossas vitórias, não estamos buscando autopromoção, mas sim glorificando ao Deus que é a fonte de toda a abundância. Essa troca de testemunhos cria um ambiente de fé e encorajamento mútuo, onde a mentalidade de escassez é desafiada e a mentalidade de abundância é validada e multiplicada. Cada história compartilhada se torna uma nova semente plantada, prometendo colheitas ainda maiores de fé e provisão nas vidas de muitos. Precisamos também internalizar a profunda conexão entre a pureza de nossas motivações e a manifestação da abundância divina. Quando nossas intenções por prosperidade são puramente egoístas, focadas apenas em satisfazer desejos pessoais ou em superar outros, agimos como uma represa que impede o fluxo natural e generoso das bênçãos. O Senhor não é um caixa eletrônico a serviço de ambições mesquinhas. Ele é um Pai celestial que deseja nosso bem-estar integral e que nos capacita para sermos instrumentos de sua bondade no mundo. Portanto, ao buscarmos um aumento de recursos, precisamos questionar o porquê. É para ostentar,
para competir ou para ter mais a oferecer àqueles que precisam, para investir em causas nobres, para glorificar seu nome através de nossas ações? Essa introspecção sincera alinha nossas vontades com a sua vontade, abrindo portas para a verdadeira riqueza que não apenas satisfaz, mas também edifica e abençoa. Outro sim, é essencial cultivar a habilidade de identificar e desmantelar os fantasmas da escassez que habitam nossa psique coletiva e individual. Frequentemente carregamos traumas de privações passadas, não apenas nossas, mas também de gerações anteriores, que se manifestam como um medo subjacente e irracional de que nunca é o suficiente ou que o que foi dado será tirado. Essa herança psíquica nos leva a desconfiar da generosidade, a antecipar a perda antes mesmo de a bênção se materializar e a construir muros de defesa emocional em torno do que possuímos. Para superar isso, precisamos de um processo consciente de confrontar essas crenças limitantes, de as expor à luz da verdade de um Deus que é amor e fidelidade. Isso pode envolver reflexão pessoal profunda, terapia guiada pela fé, ou simplesmente a insistência em declarar as promessas divinas, mesmo quando o medo tenta nos dominar. É como um explorador que, ao adentrar uma caverna escura, não se deixa paralisar pelas sombras projetadas, mas avança com a tocha acesa, confiante na luz que o guia. Em paralelo, a prática de celebrar as conquistas alheias, sem a sombra da inveja, é um indicador maduro da mentalidade de abundância. Onde há escassez internalizada, a prosperidade de outra pessoa tende a ser percebida como uma ameaça, como se o sucesso de um diminuísse as chances do outro. Essa mentalidade competitiva e limitada nos cega para a realidade de que o universo de Deus é vasto e abundante, e que a prosperidade de um não impede, mas pode até inspirar e impulsionar a prosperidade de muitos. Ao nos regozijarmos sinceramente com o sucesso do próximo, demonstramos que compreendemos a natureza expansiva da graça divina. É como um observador que não se ressente da flor que desabrochou primeiro no jardim, mas se alegra com a beleza que enriquece o espaço e antecipa a florada das outras. Essa atitude de celebração genuína é um reflexo direto de uma mente que percebe a abundância como um fluxo contínuo e compartilhado, e não como um recurso finito a ser disputado. Adicionalmente, torna-se imperativo desenvolver a capacidade de viver com um senso de propósito elevado, que transcende a mera satisfação das necessidades básicas. A mentalidade de abundância não se limita à segurança material. Ela se manifesta plenamente quando direcionamos nossos recursos e talentos para um objetivo maior que contribui para o bem comum ou para a expansão do reino. Quando nosso foco se expande para além do eu e se volta para o serviço e a contribuição, liberamos um potencial imenso. Imagine uma represa projetada não apenas para conter água, mas para gerar energia que ilumina uma cidade inteira. Essa é a natureza da abundância direcionada por propósito. Essa perspectiva nos capacita a ver as dificuldades não como bloqueios, mas como oportunidades para exercer a fé e a criatividade em prol de algo maior, redefinindo o conceito de suficiente para abranger também a capacidade de impacto e transformação. Por fim, consideremos a importância de recalibrar nossa percepção do tempo em relação à provisão divina. A mentalidade de escassez frequentemente nos impele a uma urgência ansiosa, com a crença de que se algo não acontecer agora, a oportunidade se perderá para sempre. O Senhor, contudo, opera em tempos divinos, em ritmos que muitas vezes não compreendemos imediatamente. Desenvolver a mentalidade de abundância envolve aprender a confiar na temporalidade da provisão, entendendo que Deus sabe o momento exato para cada coisa se desdobrar. É como um agricultor que planta a semente, sabe que ela precisa de tempo para germinar e crescer, e confia no ciclo natural, sem tentar apressar o processo. Cultivar a paciência, portanto, não é um sinal de inatividade, mas de fé madura na garantia de que tudo o que Deus prometeu, em seu tempo perfeito, se cumprirá. Essa serenidade diante do esperar nos protege da ansiedade e nos mantém abertos à forma e ao tempo que Ele escolher para nos abençoar. Ao contemplarmos a jornada de reorientação de nossa perspectiva, percebemos como os diversos aspectos abordados convergem para um ponto de profunda revelação.
É como se cada elemento discutido, desde a observação atenta dos ciclos naturais até a reconfiguração de nossas crenças mais íntimas, fosse uma peça de um intrincado mosaico que gradualmente revela uma imagem coerente e inspiradora. Ao desdobrarmos essas ideias, o véu da limitação começa a se dissipar, permitindo que uma clareza crescente ilumine o caminho à frente. A maneira como abraçamos as dádivas cotidianas, liberamos o apego a formas específicas de provisão e desafiamos as narrativas históricas de privação. Tudo isso nos conduz a uma compreensão mais profunda da generosidade inerente ao plano divino. Refletindo sobre essa caminhada até agora, compreendemos que a mudança fundamental não reside em alterar as circunstâncias externas, mas em transformar o solo fértil de nossa própria mente e coração. A disciplina de semear, mesmo quando o campo parece árido, e a coragem de desmantelar as crenças limitantes internalizadas funcionam como a argamassa que solidifica uma nova fundação. Essa transição nos permite discernir oportunidades ocultas e agir com propósito, sabendo que cada passo é guiado por uma fonte inesgotável de graça e sabedoria. As diversas facetas da generosidade, praticada não como consequência da abundância, mas como causa dela, e a celebração genuína do sucesso alheio, amplificam essa força transformadora, demonstrando que a prosperidade verdadeira é um rio que flui, e não um poço limitado. Ao nos aproximarmos da reflexão final, torna-se evidente que a sintonia de nossas motivações, a paciência cultivada em meio ao processo e o testemunho compartilhado de transformações vividas formam um ecossistema de fé vibrante. Essas práticas conjuntas nos preparam para uma nova maneira de existir, onde a autossuficiência cede lugar à docilidade guiada pelo Espírito, e a urgência ansiosa é substituída pela serenidade de quem confia no tempo perfeito de Deus. A imagem que emerge é a de um recipiente sendo preparado para transbordar, não por mérito próprio, mas pela constante irrigação de uma fonte que jamais se esgota. Compreendemos, assim, que o desdobramento dessa mentalidade de abundância é uma jornada contínua de redescobrimento e alinhamento cósmico.